Olá, esse é o MesaCast, a ciência que nasce na mediação, da disciplina Fundamentos e Práticas no Ensino das Ciências da Natureza. Eu sou o professor Dr. William José Ferreira e te acompanho nessa jornada de exploração, hoje conversando com especialistas na área para aprofundarmos os nossos assuntos da disciplina. A nossa proposta é compreender que a aprendizagem científica não acontece apenas no livro didático ou no laboratório, mas ela emerge da mediação intencional do professor, do diálogo com o território e da leitura pedagógica que esses espaços nos cercam. Ao longo dessa conversa, vamos refletir sobre como transformar a cidade, vamos refletir sobre equipamentos culturais, ambientes, espaços comunitários e extensão com o currículo das ciências. Também discutiremos como planejar com intencionalidade e como mediar com segurança e também a estruturar parcerias de modo a efetivar essa aprendizagem não como ação isolada, mas como um projeto pedagógico consistente. Hoje eu tenho a alegria de receber dois convidados. Temos conosco o professor Dr. Fábio Arlindo Silva, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, graduado em Pedagogia e em Ciências Biológicas, com especialização, mestrado, doutorado em Educação pela Unesp. O professor atua há 20 anos na formação de professores e na educação à distância, contribuindo com reflexões importantes sobre didática, currículo e mediação. E também o professor Dr. Rodrigo César da Silva, da Unital, da Universidade de Taubaté, geógrafo, mestre em Ciências Ambientais e doutor em Desastres pelo Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. O professor Rodrigo atua na pós-graduação em Ciências Ambientais e contribui imensamente na formação docente na instituição. Professores, sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. Tudo bem? Tudo bem, professor William. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo, como está o professor Fábio, e dizer que é um prazer. Meu nome é professor Rodrigo, como você bem disse, sou um homem de estatura mediana, pardo, calvo, com barba e, neste momento, uso uma camiseta azul escura. Professor William, muito prazer. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra participar aqui com vocês, né? E poder contribuir aí com a formação dos nossos professores que vão atuar aí na educação básica. Eu sou o Fábio, eu sou um homem de estatura média para alta, sou um homem branco, tenho 40 e poucos anos e estou usando uma camisa jeans azul. Muito bem. E eu sou o professor William, os alunos já me conhecem, mas eu sou um homem negro, alto, 1,84, cerca de 90 quilos, calvo também, com cabelo já um pouco grisalho, e hoje estou usando uma camisa social branca. Professores, na formação do pedagogo que vai atuar nos anos iniciais, um desafio recorrente é transformar curiosidade em planejamento. Isso é muito notório, porque não basta propor uma atividade interessante e é preciso que a ciência faça sentido para os nossos estudantes, ou seja, como ela dialoga com o currículo e de que forma que ela contribui para a alfabetização e letramento das crianças. A BNCC ela trata disso e orienta a desenvolver habilidades para como observar, levantar hipótese, testar, chegar a conclusões, e isso exige clareza. Por isso, nessa primeira videoaula, o foco é a natureza da ciência e a laicidade pedagógica. Quando a gente fala em ensinar ciências nos anos iniciais, a questão não é simplificar o conhecimento, mas é torná-lo inteligível. Ensinar ciência é apresentar às crianças um modo específico de explicar o mundo fundamentado em observações, evidências, modelos, revisão constante. E isso começa na formação do professor. Professor Fábio, pensando na formação do pedagogo, quais são 3 fundamentos indispensáveis para que o professor compreenda a natureza da ciência e não reduza o ensino a atividades recreativas, ilustrativas ou decoreba de fórmulas? Sim. Então, William, né? Antes de mais nada, né? A gente talvez precise pontuar, de modo geral, como que está acontecendo o ensino de ciências hoje, né? Não só de ciências, né? Mas de outras disciplinas da educação básica também, né? Que tem sido um ensino muito centrado, né, no livro, né, na aula expositiva e com pouca ou quase nenhuma participação, né, dos nossos estudantes, né, dessa fase, né. Dito isso, eu coloco aí 3 fundamentos indispensáveis aí para a formação desse professor, que é o professor
professor pedagogo, né, o professor polivalente, e que também vai ter que lecionar a disciplina de ciências lá para esses estudantes tá, dos anos iniciais e também na educação infantil, né? O primeiro fato que eu coloco é que entender que a ciência, né, é uma construção humana, né, e social, histórica, e não conjunto aí, né, de verdades estáticas presentes no livro didático, né, em que a gente simplesmente decora, né, como você colocou aí, né, e que o professor vai ter que passar, né, ou transmitir esses conteúdos pré-estabelecidos, né. Um segundo fato importante, né, compreender aí que ensinar ciência é também uma forma de alfabetizar. Então, a gente se alfabetiza lá na língua portuguesa para aprender as letras, né, simbologia, aprender a ler, escrever, na matemática, para poder lidar com os números. Por que não em ciências também, né? A gente também tá imerso no mundo aí que a gente está rodeado, né, pelo mundo físico, químico, biológico, né? Então, tudo isso também está presente, né, no contexto social do estudante. Então, o ensino de ciências, né, ele entra também como uma forma de linguagem, né? Então, mas que tipo de linguagem, né? E aí, citando, né, o Chassot, né, uma das referências aí da alfabetização científica, né, a linguagem da natureza, né? Então, o aluno também está imerso, né, nessa natureza, ele faz parte desse contexto também, né? Então, ele também é importante aí que ele aprenda também ciências lá nos anos iniciais, né, do ensino fundamental, né? Dito isso, então, dessa forma, você entender as ciências como forma de linguagem, né, é isso que vai proporcionar para o estudante a gente também fazer, a gente estava falando de alfabetização, fazer também a chamada alfabetização científica desse estudante. E como terceiro ponto, né, fundamental aí, né, que preconizado aí na BNCC e de todos os autores aí que são base para o ensino de ciências, né, a gente tem que colocar a questão da investigação, né. Então, o ensino de ciência como prática investigativa, né. Então, como a gente tem, né, de modo geral, um ensino de ciências muito centrado no livro, né, e centrado no professor, a investigação, o ensino de ciência por investigação pode proporcionar aí ao estudante, né, que interaja mais com o conhecimento e possa formar ele mesmo seu pensamento reflexivo, crítico a respeito, né, do ensino de ciência, e aí, possivelmente, superar, né, essa prática aí de transmissão de conteúdo de uma aula tradicional, por exemplo. E eu concordo totalmente com o senhor e acho importante quando a expressão que eu usei no começo é fazer a ciência fazer sentido. Isso passa muito pela linguagem, como o senhor falou, como o senhor bem destacou. Por quê? O ensino tradicional, ele acaba favorecendo, ele acaba preconizando, né, decorar fórmulas. Principalmente no ensino de física, principalmente no ensino de química, isso acontece muito. Talvez no de biologia, assim, vocês podem me corrigir, assim, talvez não seja tão notório quanto nessas disciplinas. Mas é preciso que o estudante ele avance para além daquele conteúdo do F igual a ma, a força igual a massa vezes a aceleração, ou V igual a V0 mais AT do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente vai começar a pensar nesse tipo de coisa e essas expressões elas surgem no dia a dia do estudante. E a gente consegue fazer um movimento transdisciplinar muito forte a partir do momento que eles associam aquilo que eles estão aprendendo na sala de aula com aquilo que eles estão vendo no dia a dia. Faz sentido, sim? Sim, com certeza. Professor Rodrigo, na área ambiental, a gente lida com um modelo climático, por exemplo, previsões, revisão constante dos dados. Como é que a gente mostra para as crianças que ciência muda quando novas evidências aparecem? Qual que é a força disso, de trabalhar isso com criança, com adolescente? Professor William, veja, quando nós vamos basicamente introduzir a ciência nos anos iniciais, é importante destacar para os alunos que a ciência ela é como um quebra-cabeça. O professor Fábio já bem destacou isso. A ciência ela não é pronta, ou seja, ela está em constante transformação. Então, toda vez que nós vamos introduzir um assunto, como por exemplo clima, ou eventualmente mudanças climáticas,
é importante destacar com os alunos que o conhecimento sobre o clima e o conhecimento sobre as mudanças climáticas, elas estão se transformando. Então, uma verdade que era, por exemplo, absoluta há 20 anos atrás, que os estudantes, por exemplo, do quarto ou do quinto ano estudaram há 2 ou 3 décadas, muitas das vezes ele é um conhecimento já superado na atualidade. Então, eu acho que um movimento interessante no sentido é mostrar para a criança que esse conhecimento ele é construído geracionalmente, então de geração em geração. Entendendo isso, nós podemos introduzir, por exemplo, novas ideias ou pelo menos instigar os alunos a ser mais abertos no sentido investigativo que o professor Fábio bem disse você, sair do ensino tradicional, centrado no livro, na aula expositiva e entrar num ensino onde o estudante passe a ser o protagonista desse processo. Esse é um mecanismo essencial, seja por experimentos simples, enfim, nós temos vários mecanismos. E aí entra o trabalho do professor. Como eu posso planejar? Temos a aula expositiva, é parte integrante e importante, mas como podemos avançar? Como podemos trazer o estudante de, basicamente, um mero espectador para o centro do debate e mesmo assim, obviamente, como um protagonista. Então, eu acho que esse é um mecanismo. Eu acho que esse mecanismo de ensino e aprendizagem centrada no estudante é algo realmente premente e necessário no ensino de ciências, não é, professor? Sim, então, se você for pensar, né, como que o aluno vai ser o protagonista da sua própria aprendizagem, né? É experimentando, não é decorando essas verdades que não são estáticas, né, como o professor Rodrigo já colocou, né? Então, o conhecimento que se tinha a respeito das mudanças climáticas, né, do clima há 20 anos, há 10 anos atrás, mudou muita coisa de lá para cá. Muita coisa se invalidou, muita coisa progrediu, avançou, as sociedades, né, elas se modificam, né? Uma coisa importante que o professor Rodrigo colocou é a questão da historicidade, né? A ciência também, ela depende do momento histórico, né? Do momento social em que se está vivendo, né? E tudo isso modifica, né, a concepção de ensino e aprendizagem também do ensino de ciências, né? Que deve focar aí para que o estudante possa aí, né, ser o centro, né, não vou dizer o centro da atenção, né? Mas ele tem que ser o foco no ensino, né? Não o foco no ensino, o foco na aprendizagem, né, do aluno, né? Quando a gente pensa em foco no ensino, a gente está pensando numa aula tradicional, né? Não que a aula tradicional não seja importante, ainda a aula expositiva ainda é importante, né? Mas a gente tem que pensar na aprendizagem. O que é mais importante? É o professor ensinar ou é o aluno aprender? Né? Então, na minha concepção, é que o aluno aprenda. O professor, ele passa aí a ser não mais aquele ser, né, detentor do conhecimento, né, que é a sumidade da área, né? Então, a gente precisa fazer com que os nossos alunos aprendam, né? Precisa melhorar os índices de qualidade da educação básica, né? Como que a gente faz isso? Não só no ensino de ciência, colocando o aluno como protagonista aí, do seu próprio aprendizado. Muito, muito bem. Professores, quando a gente trata de temas como clima, desastres, meio ambiente, vacinas nos anos iniciais, como é que a gente pode equilibrar informação científica e cuidado emocional sem gerar medo? A gente vive um período onde as pessoas são bastante negacionistas em relação à ciência e muitas vezes elas são alarmistas, né? Especialmente na questão do clima, o professor Rodrigo tem vários exemplos de desastres que a gente tem visto no mundo todo e atualmente, frente à pandemia da Covid, a gente teve várias pessoas se rejeitando também, se negando a tomar vacinas. O ciclo vacinal no Brasil ele anda comprometido. Como é que a gente pode abordar com equilíbrio essas questões nos anos iniciais? Veja, professor William, aqui tem um ponto essencial. Pelo fato que, durante muito tempo, nós tratávamos da ciência distante da vida da sociedade regular e dos estudantes. Muitas vezes era a aula clássica, o livro, e aí muitas das vezes nós ficávamos apartados. Havia um abismo, uma diferença abissal entre o desenvolvimento científico e, de fato, os nossos estudantes. A tecnologia da informação, redes sociais, ela aproxima o estudante, o professor mesmo, a comunidade escolar da ciência. Então, como, no meu ver,
introduzir isso? É exatamente mostrando como o conhecimento ele é construído, mostrando as inovações e, acima de tudo, com vídeos curtos, com aplicativos, mostrar como aquilo faz parte do cotidiano na vida dele. Porque o que não pode acontecer é ele observar afastado. E muito menos nós precisamos entender, ou pelo menos colocar a ciência como se fosse algo imposto ou como se fosse algo imutável. E isso muitas vezes se confunde ou entra em choque com a forma filosófica e religiosa como os alunos eles são cuidados, porque há um mundo diverso, né? São uma sala, muitas vezes 30 alunos e 30 famílias, 30 culturas diferentes. Então é separar, é mostrar que a ciência funciona de forma diferente e ela é aplicada no nosso cotidiano. Muito, muito bom. Professor Fábio, o senhor também concorda com isso? Em relação às vacinas, a gente vê muito disso. Em relação a aspectos biológicos, de genética mesmo, a gente acaba encontrando temas bastante polêmicos, né? Tudo que vai para a fronteira do conhecimento, ele acaba sendo complicado de tratar, né? Eu concordo com os posicionamentos do professor Rodrigo, né? E a gente pensando aí especificamente no tema de vacinas, né? A gente teve uma pandemia, aí a gente teve um momento em que a ciência mais se provou ali, né? Olha, como conseguimos fazer uma vacina em tempo recorde aí, né? No mundo, né? Nem estou falando só do Brasil, mas no Brasil também foi pioneiro, né? Na construção de vacinas aí, né? E a gente tem que ajudar o estudante, né? A desmistificar isso, né? De que trazer a importância da ciência, né, e mostrar para ele que a ciência está presente no dia a dia dele, né, no cotidiano dele, né? Senão a gente acaba caindo aí em armadilhas, em negacionismos, em fake news, né, em situações que não vão contribuir em nada e vão piorar, né, índices importantes, né, de saúde coletiva, por exemplo, né? Então a gente mostrar a importância, por que é importante tomar vacina, né? Não estou só me preocupando comigo, eu estou me preocupando com o meu coletivo social, né? Se eu tomo vacina, eu evito que aquela doença, né, se prolifere numa sociedade e muitas vezes consigo até acabar com ela, né? Então, é importante a gente conscientizar muito bem os alunos aí a respeito, né? Principalmente de um tema da vacina, que é um tema bastante polêmico aí, né? Nos últimos anos a gente viu muitas situações de negacionismo a respeito aí das vacinas. Professores, diante do que vocês falaram, eu posso concluir que ensinar ciência nos anos iniciais é muito mais do que propor o ensino na sala e atividades experimentais, né? É formar uma postura investigativa que tenha observação, que tenha diálogo e que tenha reflexão também, porque tudo isso envolve o método científico e vai transformar a cidadania dos alunos desde os anos iniciais. É importante a gente ter isso em mente e a fala de vocês fica muito notório essa importância e essa evidência que a gente busca no dia a dia. A todos, meu muito obrigado. Convido a você a refletir que quando o professor ele compreende a natureza da ciência, ele transforma a curiosidade em conhecimento estruturado e é aí que a alfabetização científica, o letramento científico, o posicionamento da ciência que a gente faz, que a gente estuda, a gente vai encontrar o lugar dela na sociedade e a gente vai poder contribuir para transformar realidades. Espero que você saia daqui com essa menção. Nós finalizamos o nosso MesaCast de hoje, agradecendo aos professores Fábio e professor Rodrigo pela contribuição, pela imensa contribuição, essa é a verdade, e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até breve.